glorifica e exalta ao nome santo do Senhor. Somos gratos a Deus por mais uma vez estarmos aqui nessa linda congregação. Como já foi dito, somos de casa, né? Aquele anúncio mesmo de praxe, mas fazemos parte do mesmo ministério. Estamos no setor de número 20, no qual o pastor Adriano Tomás é quem é o supervisor, e estamos ali na sede cooperando junto com os irmãos. Como já foi dito, vim hoje com uma parte da minha família, o Eric, a Larissa, sua namorada, minha esposa, aqui está meu outro filho, minha outra nora não pôde vir, chegaram tarde de viagem. No entanto, estamos aqui para fazer a obra e a vontade do Senhor. Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Mirlanda, sua esposa, os obreiros, né? Mas aprove a Deus, ele sopra o seu vento, e hoje estamos ali na circunvizinha ali do Mudubim, Planalto Ayrton Senna, fazendo a obra do Senhor. Queridos, e como hoje é o culto denominado o culto da família, Deus, ele colocou em meu coração um projeto pessoal. Sempre quando tiver oportunidade nesses cultos, né, que tem como objetivo trazermos ali uma mensagem voltada à família, Deus, ele me impulsionou a convidar a minha amada esposa para junto comigo ministrar a palavra de Deus, né? Domingo passado em nossa sede fizemos isso, né? Primeira vez Deus tocou no meu coração, e aí eu chamei a minha esposa para junto comigo pregarmos a palavra de Deus, porque é culto da família. A família não é feita só por mim, a família é feita na união, né, do varão com a varoa, do homem com a mulher. E aí a Bíblia diz que os se amam em Cristo e serão uma única carne, né? Então Deus, ele tem colocado esse projeto em meu coração, e nós hoje ministraremos dessa mesma forma. Eu tenho certeza que tanto a palavra como, né, o testemunho pelo qual Deus vai nos direcionar falará ao teu coração. Nós estamos aqui para ensinar ou mostrar a você como você deve cuidar da tua família. Não, quem manda na tua família é Deus, é o Senhor quem dirige. Mas através dos exemplos, dos testemunhos, né, da vivência em que cada um de nós temos, a gente acaba compartilhando um com os outros, né, e crescendo na graça e no conhecimento. Então, nesta feita, iremos aqui ministrar a palavra do Senhor, e eu convido a você a fazer uso da Bíblia Sagrada. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 13, a partir do verso de número 4 ao verso o verso de número 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 13, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, a partir do verso de número 4. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém?
Dentro das vozes ascensos, glorificando e exaltando ao nome santo do Senhor Jesus. Eu sou o Glairto da Ferlândia. Glória a Deus, e eu sou a Ferlândia do Glairto. Aleluia. Já estamos casados há 22 anos. Temos 2 filhos, um de 20 e um de 19. Ambos já estão aí no início da sua formação, né, familiar. E Deus tem sido misericordioso e bondoso com as nossas vidas. No entanto, quem nos vê hoje, quem contempla a nossa vida, aqueles que até acompanham mais próximo o nosso cotidiano e aquilo que a gente conquistou durante esse tempo, poderia muito bem pensar que isso foi de repente, que as coisas que possuímos ou o momento em que nós estamos passando, enfrentando, seja até de abastança, surgiu do nada, de repente. No entanto, sem perceber que a trajetória que cada um de nós trilhamos, ela é feita de altos e baixos. Costumamos dizer que a vida, não somente de uma família, mas a vida do ser humano, ela é comparada com uma roda gigante. De repente você está lá em cima, está tudo bem, está tudo dando certo, as coisas estão boas, não me falta nada, enfermidade, ninguém está doente, a despensa está cheia, enfim. No entanto, outrora, essa roda ela gira, e aí quando ela dá um giro, ela desce, e ao descer se torna um sinônimo de momentos difíceis, em que a gente muitas das vezes temos que passar e que enfrentar de soluções, problemas, seja ele no âmbito familiar, profissional, amoroso, mas a bem da verdade todos nós passamos por isso, momentos bons como momentos ruins. Mas quando nós falamos na questão familiar, há dentro dessa ideologia e desse pensamento e dessa construção familiar que ambos eles estejam voltados no mesmo pensamento. E quando nós trazemos a ideia de família no tocante à questão espiritual, à questão bíblica, qual o entendimento que temos? Que ambos eles estejam no mesmo propósito, na mesma visão, ambos sejam servos de Deus, ambos estejam caminhando ali no caminho que conduz à pessoa bendita de Jesus Cristo. É tanto que a palavra de Deus nos dá o conselho quando fala sobre a questão do jugo desigual, em que um é servo, o outro não, em que um é crente e o outro não, tendo ali uma certa dificuldade para que ambos venham conduzir a sua família. A primeira pessoa no meu lar a ser servo de Deus foi meu pai. Através dele, a esposa se converteu, depois vieram os filhos. Constituí família muito cedo, irmãos. Os irmãos veem alguns cabelos brancos, mas com a tenridade muito nova, conheci a minha esposa e ali iniciamos a nossa família. Hoje estamos com 22 anos de casado, mas ambos não conheciam ao servo de Deus, ambos não estávamos na presença do Senhor. Ela, primeiramente, entrega-se ao Senhor, porque quando se fala na obra do Senhor, existe o primeiro passo, existe a porta de entrada para que a bênção venha a ser descida e resguardada à família. Minha esposa se converte primeiro. Eu ainda relutante, eu ainda naquele caminho que conduzia à perdição. Não é porque os irmãos estão vendo hoje de terno e gravata e de Bíblia nas mãos e pregando a palavra que sempre fui uma bênção. Não, irmãos.
Quantas dores de cabeça eu não dei para minha esposa, os meus filhos pequenos, ambos ali no início do seu crescimento, onde o pai deveria estar presente, onde o pai deveria ser ali o exemplo, não. Vivia entre bares, vivia entre noitadas, vivia ali, como se diz, solto. Lembro-me que quando pegava ali o soldo, quando pegava qualquer valor, não era para trazer para casa, era para levar para o bar. E nisso a família estava sendo afetada. E isso estava servindo como um empecilho, uma pedra de tropeço no lar. Minha esposa se converte, entrega a vida ao Senhor. E aí ela tem uma atitude tão linda, irmãos, e maravilhosa, que quando era dia de culto, eu chegava do trabalho, e ali ela já estava com os meninozinhos já banhados, arrumados, a bolsinha de cada um com a merenda do lado, e ela dizia: filho, eu vou para o culto. Qual era a minha resposta? Vá e leve os meninos. Não, eu quero ficar só. E naquele momento ela calava-se e ia adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, e eu nunca deixei de fazer o meu papel de esposa, porque simplesmente o meu esposo não queria ir para o culto, ou não queria me acompanhar. Na verdade, ele sempre fazia assim, na palavra popular, chacota, né? Porque ele falava: vai para aquela garagemzinha, vai para aquele fundo de quintal, vai para não sei o que, né? E eu nunca falei nada. Sempre permaneci fiel a Deus, nunca deixei de ir, sempre levei meus filhos. A minha sogra sempre dizia assim: Tânia, tu levou um e deixa o outro. Aí eu sempre disse: não, vai os dois. Era um andando e o outro de colo, mas vai os dois. E nunca deixei de ir adorar o Senhor, porque o meu esposo não ia. Nunca deixei de fazer as coisas dentro da minha casa com raiva, porque o meu esposo não queria aceitar Jesus. Não. Porque hoje, irmãos, o que eu vejo muito, eu trabalho em fábrica, em empresa, né? Eu vejo muito que hoje as mulheres, elas querem ser mais do que o homem. E não é assim, entendeu? Claro que eu não estou defendendo os homens, porque quando eu chego em casa cansada, eu tenho prazer de fazer a minha comida, eu tenho prazer de ver os meus 2 filhos e meu esposo sentado na mesa, comendo, conversando. Gente, se vocês verem, parece assim, 3 amigos que eu mesmo fico, sabe, um contando a experiência pro outro, e pai, é assim. E o Kaique, que assim, não, é assim. Aí, eu tenho prazer. Eu tenho tanto prazer que lá em casa um come arroz vaporizado e os outros 2 comem arroz branco. Então eu faço o gosto de um e faço o gosto dos outros. E o que a gente vê é isso, que hoje em dia a mulher, ela quer ser mais do que o homem. E Deus fez o homem para trazer o seu sustento para casa. E nós mulheres, qual era a função? A função de cuidar da casa, a função de cuidar do seu esposo, dos seus filhos. Eu sei que tem muitas que trabalham, que não têm condições de estar, né, sempre atrás dos seus filhos, sempre, né? É por isso que eu sempre priorizei o meu esposo trabalhar. Irmãos, eu não durava muito tempo em empresa, não. Eu não vou nem mentir. Irmãos, eu durava 1 ano e 2 meses. Era assim, sabe por quê? Porque eu priorizava a estar no colégio dos meninos. Eu sei que tem muitas que é mãe de família e não tem um varão para ajudar, para assumir. Eu sei disso.
Mas, irmãos, eu tirava sempre 1 hora ou 2 horinhas e ia no colégio dos meninos. Eu sempre priorizei trabalhar perto. Aí eu não durava muito porque sempre eu faltava. Eu dizia, eu vou sair 2 horas, vou sair. Sempre corria atrás dos meus filhos. Sempre. Meus filhos, eu chegava cansada, fazia janta rápido. Ia pra pracinha com eles queriam ir pro campo. Eu ia pro campo com eles, entenderam? E o meu esposo, eu não posso dizer assim, o meu esposo não ajuda, não. Quando eu chego cansada, ele sabe, não precisa eu estar dizendo assim. E eu acho que nem as irmãs, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. Eu acho que não precisa a gente estar falando isso. Eles têm a consciência de ver que a gente está cansado. Não, eu vou lavar os pratos aqui, por mais que, né, não faça bem feito, porque a gente não é sempre do nosso gosto, né, irmãs? Mas não custa nada passar a vassourinha na casa, né? Eu sempre ensinei meus filhos assim, ó, vocês querem ir passear, vocês querem ir pra pracinha. E pra mim ir, eu tenho que passar na casa dos amigos de vocês, pedindo. Irmã, Sara, deixa se eu pedir com meu filho, a gente volta 9 horas. 9h30, tá na minha responsabilidade. Então eu sempre dizia pra ele, se um lavar o prato, né, o outro passar a vassoura na casa, o outro guardar a roupa, eu vou fazer a comida, vou fazer o resto que tem que fazer, a gente termina mais cedo e a gente vai, né? Não fica melhor assim? Né? Todo mundo trabalhando em união, né? A família trabalhando em união. Eu ensino muito isso para os meus filhos. Espero que um dia não, né? Assim que eles casarem, eles sempre tomem a atitude que a gente toma em casa, né? O que a gente faz, o que a gente ensina, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu nunca desisti que o meu esposo ia aceitar Jesus. Irmãos, e foi tão lindo do dia que ele aceitou Jesus, porque foi um culto de casais. E eu estava triste, eu estava muito triste. Eu, Senhor, eu queria tanto que meu esposo fosse, só eu que vou ficar sem o meu esposo. Mas eu não vou deixar de ir. Eu vou. Irmã, ele sempre teve o dom de tocar, né? Sempre teve esse dom. Deus é muito lindo. Irmãs, assim que eu cheguei na igreja com os 2 meninos, o meu esposo chegou atrás que eu me assustei, chorei ao mesmo tempo, né? E o pastor triste porque não tinha ninguém para tocar. Eu, pastor, eu sei que meu esposo não é crente não, mas dá o violão para ele louvar, para ele tocar. Irmão, foi uma bênção, foi uma glória para a honra e a glória do Senhor Jesus. E nunca mais ele deixou de ir para a igreja. Eu sempre digo que ele é mais crente do que eu. No entanto, sabemos que nem sempre é dessa forma, né? E nem sempre há aquele final feliz. Haja vista também, queridos, pelas circunstâncias em que, às vezes, em que um dos cônjuges eles ainda não sejam servos do Senhor, e aí a insistência, a peleja, a vontade em que, por exemplo, a mulher, ela insiste clamando, pedindo a Deus para que o seu esposo se converta e vice-versa. Mas há aquela situação em que quando o esposo se converte ou a esposa se converte, aquele que outrora estava pedindo e clamando esfria. Aquele que estava tirando o seu tempo para pedir ao Senhor para que o seu cônjuge entregasse a vida a Jesus e ambos fossem juntos adorarem ao Senhor, acaba que desistindo até do propósito em que Deus tinha para ambos. Não sei se os irmãos estão entendendo. A minha esposa, ela chegou a esse período de aproximadamente, acho que pouco tempo, né, de oração, mas esse pouco tempo para ela era doloroso. Esse tempo em que ela clamou pedindo a Deus para que o seu esposo se convertesse, para que o seu esposo tivesse um encontro com Cristo, teve um tempo. Mas hoje nós somos de uma geração, me desculpe a expressão, fast food, ou seja, a gente pede e já quer receber.
a gente clama e quer que no outro dia ou na mesma hora as coisas acontecem. E esquecemos que existe um processo. Processo esse que passa por duas cadeirazinhas que eu não esqueço de falar, irmãos. Essas duas cadeiras que Deus faz com que o ser humano se sente. E essas duas cadeiras estão no Salmo de número 40. Viu? O Salmo de número 40 diz: esperei pacientemente no Senhor. Duas cadeiras. A cadeira da espera e a cadeira da paciência. O Senhor nos manda sentar na cadeira da espera. E ali nos sentamos. Mas esse sentar não é você agora parar a batalha. Esse sentar não quer dizer que você vai ter que agora entregar os pontos. Não. É sentar mais confiar. É sentar mais orar. É sentar mais entregar o teu caminho e o teu desejo e vontade ao Senhor. É continuar intercedendo. É continuar orando para que aquele grande dia chegue da vitória na tua vida. Aleluia, Deus. E aí essa espera, ela diz respeito do tempo. Tempo esse que não é meu, tempo esse que não é teu. Como eu disse, se fosse nosso, seria assim, no estalar de dedo. Se fosse nosso, queríamos que as coisas acontecessem da noite para o dia. A gente quer entregar um currículo e no outro dia já receber o telefonema. É bom demais, né? A gente quer orar e a enfermidade na hora ser sarada. Deus tem poder para fazer? Tem, e muito mais. Só que muitas das vezes, para trabalhar no nosso caráter, Deus usa essas duas cadeiras da espera. E aí nos assentamos nela, da espera. E aí os dias, os tempos, os anos vão passando. E parece que nada está acontecendo, né? E parece que não há mudança. E parece que não há nada de novo. E aí a gente diz: Senhor, estou cansado. Eu quero sair dessa cadeira, Senhor, da espera. Aí o Senhor diz: está certo. Sente nessa outra aqui. Qual? Da paciência. Da paciência. Muita oração. Da paciência para saber que a hora é dele. Aleluia, Deus. Da paciência para saber que o momento é dele. Aleluia. Porque eu não tive um encontro simplesmente pela vontade e desejo da minha esposa, não. Eu tive um encontro pela necessidade que eu tenho da presença do Deus Todo-Poderoso na minha vida. Porque eu estava percebendo que as minhas atitudes, que o caminho pelo qual eu estava trilhando, eu estava acabando com a minha casa, com o meu lar. Qual era o exemplo que eu estava dando para os meus filhos? Qual era o espelho que eu estava sendo para os meus filhos? Em quem eles iriam se espelhar? Porque hoje temos essa preocupação com os pais, de termos o cuidado de saber com quem os nossos filhos conversam, com quem os nossos filhos andam. A internet ela é boa, sim, se soubermos usar para o bem, mas também ela é um caminho, é uma terra de sem ninguém, em que você não sabe com quem eles estão falando, eles estão ali tweetando. Quem tem sido ali os representantes dele, quem tem sido ali os conselheiros dele. Não é à toa que Paulo, escrevendo as suas cartas, ele vai dizer que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas. E da mesma forma, os homens ou os pais devem dar também esse cuidado para a sua casa, para o seu lar. O zelo, a proteção, de ser o exemplo tanto de homem de Deus, como também de homem no quesito da sociedade. Aleluia. Porque eles se espelham em nós, irmãos. Tanto o pai como a mãe. E hoje nós vivemos um período, uma geração, onde a instituição chamada família tem sido bombardeada, irmãos, 24 horas. Os irmãos têm percebido. Os irmãos têm visto aí em postagens
leem até em telejornais sobre a desconstrução da família. Não sei se os irmãos já viram aí uma reportagem que estão querendo tirar, escute, estão querendo tirar a filiação do RG, o Registro Geral, a identidade. Estão querendo tirar o nome filiação de pai e mãe. Viu? É uma lei que está aí tramitando, estão querendo tirar, para que quando o sujeito for fazer o RG, né, não tenha lá pai e nem mãe. Que coisa demoníaca, diabólica. O diabo sabe que a primeira célula ou a primeira instituição da formação de uma sociedade se chama família. Não tem como haver sociedade se não houver família. E eu ainda vou mais além, não tem como ter igreja se não estiver família. Porque aqui está reunidas várias famílias adorando e louvando e exaltando o nome do Senhor. Então cuide da tua casa, cuide da tua família, proteja, zele, defenda com unhas e dentes esse patrimônio que Deus te deu. Irmãos, a coisa aí fora é tão séria que eu nunca vou me esquecer que o meu filho com 13 anos de idade, o mais velho, 13 anos de idade, eu tive que pedir as contas da empresa, porque a minha sogra disse que não estava mais podendo com ele, né? Irmãos, quando eu fui ver a situação, o meu filho com 13 anos e uma menina de 11 anos querendo namorar com meu filho, de 11 anos, irmã de frente para minha casa. Aí quando eu olho para a criatura, ó, a mãe na cubeira, a mãe sapatão com outra mulher, irmãs, quando eu vi isso, eu disse, não, Senhor, eu tenho que orar mais, eu estou orando muito pouco. Aí, mesmo a gente sendo dirigente de igreja, porque quem está aqui, gente, é pesado ter que cuidar de todas as suas ovelhas, ter que cuidar da sua casa, ter que... Irmãos, eu não. Senhor, eu vou sair do meu trabalho, eu tenho fé no Deus que eu sirvo, que eu não vou passar necessidade. O meu esposo, ele vai suprir com tudo. Porque se não fosse assim, por que eu não te aceitei? Porque a gente passa dificuldade, mas a gente sabe que a gente tem um Deus grande e que a gente vai ter vitória. Irmãs, eu passei um mês orando, jejuando, de manhã cedo, meu esposo saía para trabalhar e eu fazia a merenda e tudo para ele ir para o colégio, mas eu ficava orando. Irmãs, eu vou dizer uma coisa para as irmãs. Hoje eu falo isso com meu filho, ele disse que não se lembra. E ele ficava sentadinho na cama dele, vendo eu de joelho no pé da minha cama, orando por ele. E ele, mãe, eu não lembro. Por que você não lembra? Porque você foi setado. Você estava setado. Caiu que é assim, eu falando pra ele, né? E ele, mãe, pois eu não me lembro de nada. Irmãs, esse menino estava tão revoltado dentro de casa, e eu, Senhor, eu não vou bater nele. Eu vou só orar. Irmãs, eu passei um mês com esse joelhinho no chão, orando, e ele disse, eu já vou, você não cai, você só vai pro colégio depois que eu terminar aqui a minha oração. Quando eu terminar de orar, aí você vai pro colégio, porque eu vou deixar vocês. Irmãs, a batalha foi grande, viu? Ela já estava levando com as blusas pro meu filho. Quando eu vi, irmão, eu fiquei doida. Eu fiquei assim, só Jesus na causa, viu? Mas, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu venci. Eu venci. Porque a gente tem mesmo que guerrear. Porque eles ficam mesmo apontando, principalmente quando vê você indo para a igreja, para o seu trabalho, vendo a sua vida, como é com seus filhos, né? Os filhos debaixo da obediência do Senhor, debaixo da obediência dos seus pais.
E eles não querem ver isso, o inimigo não quer ver isso, né? Quer ver as famílias destruídas, né? Só que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais fortes com Deus, né? Para onde agora do Senhor Jesus. E aí a palavra desta noite que Deus colocou em nossos corações foi essa passagem célebre de Paulo, quando ele escreve a primeira carta à igreja de Corinto, quando ele vai falar na questão do amor. Sabemos que existe três tipos de amor. O amor filhos, que diz respeito do amor dos pais com os filhos. Existe o amor eros, que diz respeito entre o cônjuge, né, o marido e a mulher, aquele amor. E existe o amor ágape, que é o amor proveniente da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Paulo vai falar sobre o que é o amor, o verso de número 4, ele já toca na questão da paciência, quando ele diz: o amor é paciente. Você saber aguardar amando. Você saber aguardar, muitas vezes até tolerando palavras contrárias, xingamentos do marido ou da esposa ou dos próprios filhos, que muitas vezes inconsequentes, sem ter a maturidade ainda devida, muitos até sob influência dos de fora não dão ouvido à preleção dos vossos pais. E aí a Bíblia diz: filhos, ouvi a preleção dos vossos pais. Coloque os seus ouvidos atentos, porque o melhor amigo é teu pai e tua mãe. O melhor amigo é os teus pais. Os amigos lá de fora não. Na hora em que a porca arrocha, meu irmão, tudo some. Na hora da balada tá cheio, mas na hora da escassez todos somem. Mas o amor em que a palavra do Senhor traz para nós nesta noite é esse amor paciente, o amor em que a gente aguarda o tempo necessário que foi, irmãos. Porque, como diz a palavra do Senhor, que qual é o pai que vendo o filho necessitado, irmãos, pedir ali um pão, vai dar uma pedra? Qual é a mãe que vendo o seu filho necessitado, vai também dar ali um espinho? De maneira nenhuma. Mas a partir do momento em que nós somos motivados pelo amor em que Cristo ele nos dá, nós suportamos. Porque o amor tudo suporta. Aleluia. Suporta as humilhações, suporta a vergonha, suporta as injustiças, e que muitas das vezes vocês, mulheres, recebem dos vossos maridos. Essa daqui foi uma que recebia as palavras duras do homem consequente, que não compreendia, que não entendia, mas ela suportava por amor à sua casa, por amor à sua família. Aleluia! E às vezes hoje a gente entrega a nossa casa assim de bandeja. Hoje a gente não entrega, lança, desiste fácil. Aí você me diz: mas pastor, não é o senhor que está passando. Ei, cada um de nós passamos lutas, viu? A mim, na verdade, algumas diferentes do que as outras. Mas eu sempre coloco algo no meu pensamento, irmãos. Eu sempre digo que existem pessoas em piores situações do que a nossa. Eu não sei como anda hoje a tua casa. Eu não sei se as paredes estão abaladas, se a estrutura está abalada. Mas Deus te trouxe nesta noite para te dar, irmãos, um conselho. Ame com o amor de Deus. Se necessário for suportar, suporte. Mas não entregue aquilo que Deus te deu. Não lance fora. Porque você vai contemplar. E eu vou agora profetizar na tua casa, na tua família, que os seus olhos contemplarão o que Deus tem para fazer na tua casa. Tu vai também cantar o hino da vitória e dizer: olha, até que o Senhor tem me sustentado e me ajudado. Muito diziam que meu esposo não valia de nada.
dizia que o meu filho era um zero à esquerda, que o caminho que ele estava trilhando só tinha dois: ou cadeia ou cemitério. Mas hoje o Senhor diz: não, há uma porta aberta para você, aleluia. Há um caminho novo, há uma porta nova. Mas suporte, aguente. E a Bíblia diz que Deus, Ele não nos dá o fardo maior daquele que nós podemos suportar. Ei, as lutas fazem isso conosco. As lutas, elas servem como preparação para nós. Paulo diz que a tribulação, ela produz, olha aí, mais uma vez, paciência. Meu Deus, hoje a palavra-chave é paciência. Eu não sei quem é que está precisando de paciência, mas tenha paciência. Romanos 8, verso 5, Paulo diz: a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Em algumas traduções, fé. Quer ter fé, meu irmão? Vai ter que ter luta, filho. Vai ter que ter luta, filho. Quer que a tua fé seja exercitada? Eita, vai vir tribulação. Às vezes a gente pede a Deus: Senhor, me dá mais fé. Eu queria tanto ter mais fé. Te prepara, que os problemas surgirão para que você seja exercitado no ardor da batalha. Glória a Deus! O amor suporta. Como ele diz aqui, Paulo, ele fala à igreja de Corinto e ele queria que os irmãos pudessem guardar isso na tábua do vosso coração. O amor é paciente. Ele não se orgulha. Ele não maltrata. Ele não procura os seus interesses. Eita, Deus, esse é um ponto chave também. Por quê? Porque há um entendimento de que quando nós nos casamos, a gente quer ser feliz. Quem quer ser feliz aí? A gente quer ser feliz, obviamente. Mas se eu te disser que a gente casa não é para ser feliz, que é isso, meu pastor? Não. Os varões não estão afiados, meu Deus. Irmãos, ninguém casa para ser feliz. Que é isso, pastor? Ninguém casa. Porque se eu quiser somente ser feliz, essa daqui jamais vai me completar. Por quê? Porque somos seres humanos falhos. Vai ter um ou outro momento que eu vou me aborrecer. E aí os 99% que ela fez eu esqueço. Por quê? Porque ela não conseguiu fazer o 1% que eu estava querendo. E aí eu vim entender que casamento é fazer ela feliz. Os irmãos estão vendo ela bem vestida, vai e aí. Por quê? Porque eu, a minha humilde, eu é quem escolho às vezes as roupas para ela. Eu passo, eu vejo ali uma sandália, né? E eu passo assim na loja, e vejo as sandálias. O sapato é por último, eu vou lá por último. Mas aí eu passo e vejo uma sandália e eu já fico pensando: meu Deus, essa sandália combina com qual vestido dela? Por quê? Porque a partir do momento em que eu faço ela feliz, automaticamente ela vai me fazer feliz, irmãos. Vou levar o café da manhã na cama, né? Pra ele ficar. Hoje eu levo o café da manhã dele na cama e ele. Porque se ele me faz feliz, eu tenho que retribuir também. Tenho que deixar ele feliz também, né? É ele dizer: ô filho, hoje eu queria. Irmãos, eu não digo assim, ó. Não, eu vou fazer isso daqui hoje pro almoço, pra janta. Eu chego e digo assim: filho, hoje tu quer comer o quê? Tu quer que eu compre o quê? Né? Aí ele: não, o que tu quiser, não, mas tu quer o quê? Me diz, o que tu quer? Porque não quer frango e nem porco, né? Eu filho, tu quer o quê? Meu Deus. Né? Eu tenho a paciência de perguntar o que é que ele quer, né? Mas assim, irmãos, pra gente ter um bom relacionamento, a gente tem que ceder. A gente tem que renunciar.
Irmãos, eu renunciei tanta coisa por amor a Deus, a Ele e aos meus filhos. Aleluia! Só para vocês terem um pouquinho assim de noção, a minha tia uma vez chegou para ele e disse que queria que ele pregasse para ela, para entender por que eu aceitei Jesus. Porque eu venho de uma família muito católica, eu fui criada para ser freira. Então a minha tia chegou para ele e perguntou: prega para mim entender o que é que ela viu em tu, o que é que ela, por que ela aceitou Jesus. Desse jeito. Mas assim, quando a gente estava na frente da obra, eu nunca me esqueci o que as irmãs me perguntavam. As irmãs perguntavam se eu nunca brigava com ele. Se a gente não brigava, pastor. Mas tinha certas situações, irmã, que eu chegava com raiva do guarda. Eu via no carro, ó, com guarda. Irmãs, mas quando eu chegava na calçada da igreja, eles aproveitavam, viu? Porque quando eu chegava na calçada da igreja, o Senhor e os irmãos não tem nada a ver com a raiva que eu estou lá atrás. Então, eu vim aqui para te adorar, Senhor, para te louvar, para te glorificar. E ele se aproveitando, soltando beijo, eu tenho que soltar também, viu, irmão? Aí as irmã, tu nunca briga não? Eu disse, irmã, a gente não briga. Mas claro que todo casal tem a sua discussão, mas aí a gente conversa dentro do quarto. Não na frente de ninguém, nem dos meus filhos. No quarto a gente conversa, né? A gente faz as pazes, né? Aí ele vai... Não vai fazer mais raiva, né, irmã? Mas assim, se você quer ter um bom relacionamento, você tem que abrir mão de muitas coisas. Tem que abrir mão de muitas coisas, tem que ter renúncia. Se você quer ser tratada bem, trate o varão bem também. Trate o varão com amor, com carinho. Hoje ele se surpreendeu, né? Porque, irmãos, nunca mais eu tinha lavado o café da manhã dele. Foi amor. Aí eu fiz o café da manhã dos meninos, deixei os meninos lá embaixo, merendando, e fui deixar o café da manhã dele. Ele, amor, tu trouxe o café da manhã? Trouxe, filho. Tu tá me fazendo tão feliz que eu trouxe o café. Mesmo que não tivesse, eu ainda ia trazer pra ti, viu? Pra tu. Porque assim, a gente tem que tratar com amor, né? Pra poder receber, né? A gente tem que tratar o amigo bem para poder receber. A gente tem que respeitar para a gente poder ser respeitada, né, irmãos? Ou seja, o amor ele não procura os seus próprios interesses. Renúncia, abrir mão. Muitas das vezes a gente perde hoje para ganhar lá na frente. Lembro-me de uma passagem, os irmãos vão também lembrar, de Abigail. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher formosa, linda, né? Temente a Deus. No entanto, o marido dela, né? Um homem ruim, a Bíblia diz que ele era perverso, ruim, cabra ruim. E que acontecera ali uma situação em que os seus pastores estavam nas terras do rei Davi, e ali os pastores de Davi ajudaram os pastores de Nabal, dando ali o sustento. Em um outro momento, os pastores de Davi estavam na terra dele, e ele, de uma forma ingrata, expulsou os pastores de Davi. E os pastores de Davi foram até o rei, contou a história, e Davi, naquele momento, meu irmão, a ira tomou o seu coração e disse: eu vou pegar esse cabra, eu vou matar ele. Mandou lá preparar o cavalo, e quando estava em direção às terras de Nabal, um dos seus servos ficou sabendo e foi até Abigail e contou a situação.
e que Davi estava vindo para matar o seu esposo. A mulher prontamente, meu irmão, mandou também preparar ali um jumentinho para interceptar o rei. E a Bíblia diz que ela consegue, no meio do caminho, se encontrar com o rei Davi. Quando ela se encontra, a Bíblia diz que ela se prostra diante do rei, pede clemência, né? Ainda diz: não, Senhor, meu rei, perdoe lá a insensatez, né, do meu ogro ou do meu esposo, né? Perdoe o que ele fez, né? É um homem insensato de palavra. E a Bíblia diz que Davi então aceitou as desculpas ali da mulher de Nabal e não foi mais matar, destruir a família dela. Quando ela retorna, a palavra diz que ela tinha todo o direito, meu irmão, de chegar lá e já reclamar e tomar as dores com seu esposo. No entanto, Nabal estava o quê? Olha, na festa, festejando, embriagado. Qual foi a sabedoria que a mulher teve? Ela deixou naquele momento ele se embriagar, né, nas festas. No outro dia, quando ele já estava ali são, sóbrio, ela então contou tudo que o rei vinha fazer contra a sua casa e a sua família. Ou seja, ela abriu mão até do direito dela de chegar na hora, meu irmão, de reclamar. Ela teve paciência. Ela guardou o tempo certo do Senhor. Deus deu a estratégia para ela. No outro dia ela então conta tudo o que aconteceu. Os irmãos sabem, no final, né? Ele adoece, ele vai para a terra dos pés junto. E aí Davi então toma a Abigail ali como, né, esposa. E ela vive o resto da vida dela. Às vezes a gente não quer abrir mão de nada. Não, eu tenho a minha razão, eu vou ficar com a minha razão. Ixi, eu estou no meu direito, então eu vou ficar com o meu direito. Casamento, união entre duas cabeças, irmãos, totalmente diferentes. Se um dos dois não ceder, né? Você já ouviu aquela expressão que dois bicudos né? Não se vê, meu irmão? Não tem como. Uma hora um dos dois vai ter que abrir mão. Para quê? Para que a família progrida, para que as bênçãos do Senhor recaia sobre a tua vida. E hoje nós estamos aqui, queridos, para dizer que aquele que é paciente, aquele que espera no Senhor, ele alcança as misericórdias e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem coisas grandes para te dar. Peça ao Senhor discernimento, peça a Deus sabedoria. Quer um conselho? Não vai se aconselhar com quem não tem família, com quem não tem nada para te ensinar, para te passar, irmãos. Quer alguém para te aconselhar? Está aqui, ó, o homem de Deus, junto com a sua esposa. Com certeza, algo da parte de Deus eles terão para te passar. Os filhos, está com alguma dúvida? Tem os vossos pais. Não vai se aconselhar com aquele youtuber, não. Vai não, filho, vai não, filha. Não vai se aconselhar com aquela amiguinha lá, não. Isso não quer dizer que não exista ninguém fora que possa nos aconselhar. Não é isso. Existem pessoas idôneas, existem casais que até mesmo não são servos do Senhor, mas que têm uma vida ilibada. Mas sempre procure alguém da parte de Deus. Sempre procure alguém que tenha maturidade espiritual e emocional para te orientar. Aí você vai ver as bênçãos de Deus recaindo sobre a tua casa e a tua família. Glória a Deus! Aleluia! E nesta noite, fique de pé. Glória a Deus! Queremos, para a glória de Deus, meu pastor, eu posso louvar o Senhor por mim? Glória! Glória! Glória, vamos louvar, irmãos. Um hino bem conhecido que você vai louvar também junto comigo, viu? Quando meu eu e o meu orgulho
nosso Deus e nosso Pai. Nessa noite, ó Deus, queremos apresentar a Ti, Pai, não somente a nossa casa, a nossa família, Deus, a nossa parentela. Ah, Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Não há, meu Pai, impossível para Ti. Não há, Senhor, muita dificuldade que não há, Senhor, de ser resolvido. Que apresenta a cada casa, a cada família, meu Pai, que aqui está, Senhor. Entre com a Tua provisão, entre com a Tua providência. Restaura, Senhor, esse casamento. Restaura, Senhor, a união dos pais com os filhos. Vai desfazendo agora toda obra do maligno.